Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite para todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula do curso de capacitação de lideranças da PIB de Parada Modelo e estamos na nossa aula 7, já passamos da metade do nosso curso, de 12 aulas. E o assunto de hoje tem o tema: o que mantém um líder motivado? E como eu sempre gosto de fazer, eu gosto sempre de perguntar: o que te mantém motivado, tanto na liderança da igreja quanto na sua vida? Então, hoje a gente vai ver alguns relatos, né? Essa aula de hoje, ela ainda é baseada no capítulo 6 do livro Liderança Corajosa, de Bill Hybels. E é uma aula bem curtinha, né? É a nossa última aula antes da prova, viu? Então, o que te mantém motivado como líder? O autor, ele disse que o que mantém ele motivado é ver líderes que ele ajudou a se desenvolverem, é ver líderes que ele ajudou a disparar também como líderes no reino de Deus. Ele disse que o que mantém ele motivado é ver os líderes que ele ajudou frutificando, influenciando, amando o que fazem e glorificando a Deus. Então, eu não sei se a sua célula ainda se multiplicou ou se já multiplicou algumas vezes. Então, quer dizer, você formou líderes. Então, o que te mantém motivado? Você vê os líderes que você formou, né? Que você, na verdade, ajudou a formar, é, permanecendo, estando felizes, frutificando no reino de Deus. Isso te deixa feliz? Então, assim, a gente vem aprendendo, assim, nessas 2 a 3 últimas aulas, que a gente formar novos líderes, né, é o que deve nos mover como um líder de excelência. Então, a gente tem que ficar feliz, né? Eu fico feliz quando eu vejo alguém que eu formei frutificando, permanecendo, apesar de todos os impropérios, apesar de toda dificuldade, eu fico muito feliz quando eu vejo um líder que eu ajudei assim a formar, porque não é a gente que forma, a gente ajuda, né? A gente caminha junto. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo um líder frutificando, permanecendo e gostando, amando aquilo que faz. Eu, assim, eu tenho uma experiência como professora, eu sou nova, tá? Eu sou nova, mas eu já tenho uma experiência grande como professora. Só de concursada, vamos dizer assim, porque eu passei no concurso muito cedo, eu tenho 20, fiz esse ano agora, dia 31 de janeiro, 23 anos. É isso mesmo, 23 anos de concursada. Só que eu já dava aula, irmãos, desde nova, desde os 11 anos de idade, eu já dou aula. Então, quer dizer, mesmo sendo nova, eu tenho uma experiência grande de uns 30 anos por aí, quase 30 anos de experiência como professora. Então, eu fico, assim, muito feliz. Eu tenho alunos que eu tinha, né? Como eu comecei cedo, eu tenho alunos que são mais velhos que eu. E eu já dei aula também para educação de jovens e adultos, senhores, senhoras de 70 e poucos anos. Então, assim, mas estou falando assim do jovem, porque é o tema abaixo, né? A próxima geração de líderes em potencial. Quando eu vejo os meus alunos que eram novinhos, que eu peguei na alfabetização, eu vejo assim, eles já grandes, já têm filhos, já têm carreira. Tem uma aluna minha que ela é uma enfermeira que eu vi no Facebook. Eu fico muito feliz porque eu ajudei na formação, né? E da mesma forma na igreja, eu tenho certeza que quem ajudou a formar líderes também se alegra muito quando vê o líder prosperando, o líder permanecendo ali firme, né? E aí, lá embaixo ainda, no tópico 1, que mantém um líder motivado, o autor, ele citou algumas situações de pessoas, né, que se mantêm motivados, que prosperam na liderança. Mas aqui, ó, pergunta assim:
O que me mantém estimulado como líder? Porque lembra que, né, da motivação, a gente precisa estar sempre motivando os nossos liderados. E a gente também, como líder, tem que se manter motivado, senão a gente desanima e a gente não pode desanimar. Sede firmes e constantes, não é isso que diz a palavra de Deus? Então é a mesma coisa. Ele falou assim, vou ler só um trechinho, o que me mantém estimulado como líder? É ver um advogado abandonar seu lucrativo ofício para liderar uma revolução de pequenos grupos aqui na Willow, né, que é a igreja que eles, lá dos Estados Unidos, né, da terra desse pastor, né, que escreveu o livro. Liderar uma revolução de pequenos grupos aqui na Willow e ao redor do mundo. É ver um ferreiro reduzir seu envolvimento na empresa a fim de ajudar e revitalizar a igreja na Alemanha. É ver um jovem formando na escola de administração de Harvard dedicar sua vida à renovação de igrejas por todo o mundo ao liderar a Willow Creek Association. Nada me estimula mais do que isso. É claro que ainda aprecio o desafio de exercer a liderança, mas quanto mais velho fico, mais compreendo a oportunidade e a responsabilidade de ajudar outros líderes a achar seu lugar e alcançar seu pleno potencial. Quando eu li esse trechinho aqui na apostila, eu lembrei de duas situações. Primeiro, a situação daquele pastor que veio lá de BH fazer uma série de conferências sobre liderança, sobre pequenos grupos, células, né, em nossa igreja. Então, assim, ele era um profissional de outra área. E o que ele fez? Ele deixou a profissão dele para abraçar o ofício de pastorear. Eu não estou dizendo, assim, que a gente deve deixar, né? Mas se Deus chamar, se tiver oportunidade, é muito bom, né? Então, eu li isso aqui. O advogado, ele tinha um ofício lucrativo, mas ele se sente melhor na liderança do pequeno grupo, ele se sente mais útil na liderança. E eu, assim, lembrei bem desse pastor, que eu esqueci o nome dele no momento, mas em outro momento que eu lembrar, eu vou citar. E também lembrei de uma outra situação, aí uma situação muito triste, de algo que eu ouvi falar, né? De um pastor, porque o que a gente está aprendendo aqui, irmãos? A ser como Jesus. O que Jesus fez? Jesus, ele orou, né? Ele se preparou, ele orou. Aí ele escolheu os discípulos, isso foi assunto da aula 6. Ele escolheu, ele ensinou e ele enviou, quer dizer, ele confiou responsabilidade. Então, o que a gente faz aqui e o que o nosso pastor nos ensina na igreja, nada mais é a fazer como Jesus. Jesus, ele tinha para ele, mas ele ensinou. O que a gente tem que fazer é formar discípulos, não é guardar o que a gente tem de precioso só para nós, né? Então, assim, por isso que a gente na célula, na liderança ou como membro de célula, qual é a nossa função? É evangelizar, é formar discípulos. E aqui nesse curso do CCL, a gente está estudando basicamente sobre a formação de líderes, de novos líderes. Então, aquilo que a gente aprende, a gente ensina e envia. Mas, infelizmente, a história, né? O segundo relato que eu disse que ia fazer é de um pastor que ele se recusa a capacitar novos líderes e se recusa a consagrar, vamos dizer, né, novos líderes, novos servos do Senhor, porque ele pensa, né, que ele, ao capacitar novos líderes, ele vai perder o posto dele. E isso é muito triste, porque o mais legal é a gente aprender e a gente preparar alguém para nos substituir. Não foi isso que Jesus fez? Jesus preparou pessoas para nos substituir, para substituí-lo. E nosso pastor sempre ensina, porque a gente não é, né, o todo-poderoso assim. Então, a gente tem que estar sempre preparando. Então, esse é o ponto que o autor tocou nessa página 27.
mas nós somos diferentes, né? Só para a gente lembrar. Escolher os discípulos cuidadosamente, investir um período de tempo na vida deles, ensinar, educar, confrontar, monitorar, repreender, inspirar e, por último, confiou responsabilidade enviando-os, né? Então, assim a gente deve fazer também. Lá embaixo, próximo tópico, a próxima geração de líderes em potencial. Isso aí está falando dos jovens. Por quê? A igreja ela tem que passar por todas as faixas etárias. O bebezinho, né? O bebezinho, as crianças, os adolescentes, a juventude, os adultos, os idosos. Por quê? Porque a igreja, ela precisa ser uma igreja viva. A igreja de Cristo é uma igreja viva. Então, lá embaixo está falando justamente disso, né? Da próxima geração. Então, assim, o autor, ele está dizendo que ele se alegra também porque quando ele vê a próxima geração, quer dizer, a juventude também amando a liderança, amando os pequenos grupos, reunindo as equipes, né? Lá embaixo diz que andou 260 quilômetros, quer dizer, com o propósito de vir e dar testemunho, né, das bênçãos de Deus na vida desse jovem, a partir do momento que ele decidiu assumir o compromisso de um pequeno grupo. Então, assim, os jovens também precisam ser preparados, né, para assumir, né, as lideranças. Aí na página 28, lá no finalzinho diz assim, quaisquer que sejam os desafios a serem enfrentados pelas nossas igrejas nos anos vindouros, espero que possamos enfrentá-los confiantemente, sabendo que fomos sábios o suficiente para investir na próxima geração de líderes. Não há nada que líderes experientes possam fazer que tenha mais impacto do que isso. Não importa o que façamos, precisamos criar cultura de liderança. Devemos identificar líderes em potencial, investir neles, dar-lhes responsabilidades no reino de Deus e orientá-los em direção à eficiência. Então, cada um de nós poderá experimentar a emoção de vê-los levantar voo. Isso será a liderança na sua melhor, muito melhor forma. Então, assim, a gente precisa estar preparado. Por exemplo, nessa pandemia foi um grande exemplo disso, não somente para a juventude, mas um exemplo da importância da célula, do pequeno grupo. Nessa pandemia, a gente se pegou numa posição diferente do que a gente estava acostumado. Então, lá no primeiro, se eu não me engano, na nossa primeira aula, eu falei sobre, na Bíblia, né, a passagem da Bíblia, que Jesus ia de casa em casa, Jesus pregava para multidões, sim, mas ele ia de casa em casa, ele reunia com seus discípulos, e a gente, né, nessa pandemia, principalmente no ano passado, 2020, a gente viveu muito isso. A gente não podia estar junto na igreja, né? Congregando juntamente por conta da doença, né? Mas a gente poderia estar reunido como? Nos pequenos grupos. Se a igreja não tivesse se preparado para as lideranças de célula, como é que seria? Será que estariam, assim, juntos? A gente estaria junto ainda? Ou teriam se espalhado as pessoas no pânico, no medo do Covid? Então, assim, a importância de estar sempre preparando líderes, estar sempre preparando pessoas que vão continuar o trabalho, porque a obra de Deus, ela não pode parar e ela não para, né? Então, assim, essa foi a aula de hoje, né? E eu espero que tenha sido produtiva. E eu gostaria de fazer uma oração. Eu comentei na última aula que foi
online, né? Online, não foi gravada, né? Foi online mesmo com algumas participações, que eu nos vídeos eu não orei. Então agora eu fico atenta para isso. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus rapidamente. Senhor meu Deus, louvo a Ti, Pai amado, por essa aula, Senhor meu Deus, por essa oportunidade, Pai, de poder estudar, Senhor meu Deus, sobre liderança, de poder, Pai querido, estarmos motivados, Senhor meu Deus, a permanecermos, Senhor meu Deus, na Sua presença, como líderes, Senhor, de excelência, como líderes eficientes, como líderes eficazes, Pai querido, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, enviar, Senhor, pessoas, Pai, para estar conosco, Pai querido, seguindo nesse mesmo intuito que é de levar a palavra de Deus, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida, Senhor, de cada um que participa desse curso e de cada pessoa que possa assistir essa aula, Pai. Sustenta, dá ânimo e motivação a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.